Vamos orar mais uma vez? Pai, agora quando nós vamos meditar na Tua palavra, Senhor, que nós possamos ser constrangidos pela Tua palavra, que não sejam homens que venham fazer isso, mas que a Tua palavra, Senhor, constranja os nossos corações, para que a cada dia nós possamos ser moldados pela Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Nós estamos voltando a uma série de textos, passagens nas Escrituras, passagens muito conhecidas. A semana passada nós vimos sobre a parábola do bom samaritano, e depois lá nós podemos aprender que Cristo é o nosso bom samaritano. Cristo é aquele que interrompe tudo aquilo que Ele está fazendo e pega todos os seus bens e todas as suas habilidades e Ele entrega aquilo para a pessoa que está necessitada. E hoje nós vamos ver essa passagem tão conhecida, que é a passagem do jovem rico com o encontro que ele teve com Jesus. E a gente pode perceber por essa passagem o seguinte, que quando as pessoas encontram com Cristo, tudo pode acontecer, inclusive nada. Quando as pessoas encontram com Cristo, tudo pode acontecer, inclusive nada. Então, Mateus 19, a partir do versículo 16, inicia assim: E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Então vocês percebem que essa pergunta dele é uma pergunta sincera, uma pergunta legítima. E na realidade, é a principal pergunta que ele poderia fazer e que nós podemos fazer. O que de bom eu devo fazer para obter a vida eterna? A nossa grande inquietação não é o que a gente vai comer, o que a gente vai vestir, qual é a profissão, qual é a notícia política, quais são as notícias. Mas essa é a grande pergunta: o que eu devo fazer para obter a vida eterna? Jesus fala assim: o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então esse jovem se aproxima de Jesus e ele faz a pergunta. E ele tinha consciência de que para ele ter a vida eterna, ele devia fazer algo de bom. Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom, só existe um. Aqui nós vemos Jesus falando que a única bondade é a bondade de Deus. Então, embora nós achamos muitas pessoas boas, mas quando nós estamos falando da bondade dos homens, fulano é bom. Que pessoa maravilhosa. Nós estamos falando do ponto de vista das relações humanas. Nós conhecemos pessoas maravilhosas, pessoas que nós admiramos, que elas têm muitas qualidades, mas elas são boas comparadas com o quê? Quando nós comparamos umas pessoas às outras. Então, quando uma pessoa ela tem uma qualidade, ela tem qualidades acima da média, nós falamos que aquela pessoa é boa. Mas aqui Jesus está falando que bom, no sentido de santidade, no sentido
do padrão de Deus, é só Ele. Daí ele continua: se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Ah, você quer ser salvo? Guarda os mandamentos. Daí o jovem perguntou, e ele lhe perguntou: quais? Quais mandamentos? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, o resumo de todos esses mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Qual que é o resumo de todo esses mandamentos? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Quando você faz todas essas coisas, você está amando o seu próximo como você ama a você mesmo. Replicou-lhe o jovem: ah, Senhor, tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Eu tenho feito tudo isso. Eu obedeço todos esses mandamentos. O que está me faltando? Olha o conceito que esse jovem tinha dele mesmo. Aquilo que ele entendia a respeito dos mandamentos e aquilo que ele pensava de si próprio. Ah, Senhor, tudo isso eu tenho observado, o que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Primeiro, você abre mão do que você tem, divide com os pobres, e depois você vem e me segue. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Aquela tarefa que ele recebeu para fazer, ele não se alegrou, ele se decepcionou com aquilo que ele ouviu, e diz que ele se retirou triste da presença de Jesus, porque ele era dono de muitas propriedades. É por isso que eu falei que quando as pessoas se encontram com Jesus, tudo pode acontecer, inclusive nada. Esse jovem vira as costas e vai embora, porque ele era dono de muitas propriedades. Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. O que de fato Jesus queria dizer quando disse: vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu? Será que quando Jesus disse para ele vender tudo, dividir com os pobres, depois vir e seguir a ele, será que quando Jesus disse isso, Jesus tinha a expectativa de que ele faria? Ou de que ele consideraria fazer aquelas coisas? Ou será que por detrás disso existia uma outra intenção de Jesus? Aqui nós temos um resumo dos mandamentos, que está lá em Êxodo capítulo 20. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Todos esses mandamentos, eles estão ligados àquele principal mandamento, que é amar a Deus
de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a força, de toda a alma. E interessante porque quando Jesus vai falar com aquele jovem, ele não cita nenhum desses. Quando o jovem pergunta assim, quais mandamentos eu devo guardar? Jesus não fala para ele nenhum dos mandamentos que é ligado a esse primeiro, que é de adorar a Deus. Mas ele vai falar daqueles mandamentos que têm relação com o próximo. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Que tem a ver com o quê? Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Então por que Jesus cita só esses mandamentos? E depois o jovem vem e fala que ele tem cumprido todos esses mandamentos. O que Jesus quis dizer com isso? Você não é quem você pensa que é. Você pensa que você guarda os mandamentos. Você pensa que você ama o próximo como você ama você mesmo. Então daí, quando ele fala assim, o que me falta ainda? Jesus vai no ponto. Tipo assim, você quer provar? Você quer provar que você ama o próximo? Você quer provar que você obedece os mandamentos? Então vende tudo que você tem, reparte com os pobres, depois vem e me segue. Então, na realidade, quando Jesus dá essa ordem para ele, e ele não tem condições de cumprir, Jesus está mostrando para ele de que, na realidade, ele não cumpria os mandamentos. De que, na realidade, o coração dele estava no tesouro dele. As propriedades, os bens dele, eram mais importantes do que, na realidade, aquilo que aparentemente ele estava buscando. Então Jesus não tinha nenhuma expectativa de que ele fosse vender os bens. Porque Jesus sabia que ele não iria vender. Porque Jesus sabia onde estava o coração dele. Mas, qual a reação que ele deveria ter? Senhor, isso eu não posso. Eu não tenho condições de fazer isso. Porque daí, quando a pessoa se humilha, se coloca diante de Deus como quem não tem condições de cumprir a lei, é aí que entra a ação de Deus, a misericórdia de Deus. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. E você? Você é rico? Eu rico? Eu rico? É só olhar o saldo bancário e o meu cartão de crédito, os meus carnês. Daí vem outra pergunta. Você consegue se desfazer de tudo que você tem? Você consegue se desfazer de toda a sua riqueza, mesmo você se achando pobre? Qual a sua riqueza? Você pode ter muitos bens, como aquele jovem, carros, propriedades, investimentos, joias. Talvez a tua riqueza seja a sua juventude. Eu tenho tanta coisa ainda, eu tenho tanto tempo para viver, eu tenho tantos sonhos, eu tenho tantos planos. A sua inteligência? Quantas pessoas elas não têm a vida eterna? Elas não dependem de Deus, porque elas se julgam muito capazes, muito inteligentes. Religião, fé, Deus, Bíblia, isso é para pobre.
Isso é para pessoas que não estudaram? Como que nós vamos acreditar nessas coisas? Não é isso? A riqueza da pessoa está na sua intelectualidade, capacidade, dons, talentos, bondade. Quantas pessoas como aquele jovem não se julgam boas? Às vezes, nós conversamos com pessoas que são evangélicas. Eu mesmo já tive essa experiência. A pessoa fala assim para mim, mas por que eu não deveria ser salvo? Eu tenho meu trabalho, sustento a minha família, pago meus impostos, não mato, não roubo, não adultero, dou meu dízimo. Por que Deus não me salvaria? Porque o padrão de bondade dela não é o padrão da bondade de Deus, da santidade de Deus. O padrão de bondade dela é o padrão humano. E nós já falamos isso aqui muitas vezes. O dia que nós comparecermos diante de Deus, é a lei dele que ele vai abrir na nossa frente. Não é a nossa lei. Não é os códigos penais, os códigos civis, nada disso. Os tratados internacionais. O que Deus vai abrir, nós vamos ser medidos pela lei dele. O que o Senhor escreveu lá na parede, lá naquele caso de Daniel e Belsazar? Pesado foste na balança e foste achado em falta. Todos aqueles que forem pesados na balança individualmente vão ser achados em falta. Por quê? Porque Jesus disse àquele jovem, não existe nada bom a não ser Deus. A religiosidade. Quantas pessoas eles estão confiando a salvação da sua alma porque eles são religiosos? Porque frequentam uma igreja, porque cumprem regras religiosas, rico pela sua religião, pelos seus conceitos, pelos seus rituais. Nós vivemos dias em que as pessoas estão cheias de compromissos. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Compromisso, 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 compromisso. Esses dias o meu filho, ele tem duas menininhas, né? Uma bebê e outra um pouquinho maiorzinha assim. Um desses sábados aí, ele tinha 4 festas de aniversário num sábado só. Quantos compromissos? E todas essas coisas, muitas coisas são as riquezas que as pessoas têm. E por causa dessas coisas, o evangelho é deixado em segundo plano. Essas coisas são priorizadas. Então, quando essas coisas são priorizadas na vida da pessoa, essa é a riqueza dele. Hobby. Ah, não. Meu futebol é sagrado. Quantas vezes eu já falei assim, olha, eu abro mão de tudo, menos disso. Quando a gente fala assim, olha, eu abro mão de tudo, menos disso, ali está meu Deus. O seu Deus, você identifica assim. Eu abro mão de tudo. Disso eu não abro mão. Ali está seu Deus. Irmãos, talvez 20 anos atrás, seria bobagem colocar isso dentro das nossas riquezas, mas não nos dias de hoje. Os animais de estimação. Nós estamos vivendo dias de uma completa idolatria com cachorros e gatos. Eu fui criado com animais dentro de casa. Então, lá em casa a gente tinha cachorro, tinha gato, tinha pavão, tinha fazão, tinha coelho, tinha pato, tinha galinha. Os ratos vinham sem ser chamado, mas tinha lá também.
Mas os animais, eles ocupavam o devido lugar dentro da família e dentro do quintal. Hoje, as pessoas se endividam por causa de cachorro. Está nevando. Está 0 grau. As pessoas pegam o cachorro e vão levar no parque para passear. E depois está até 10 graus. Não vem na igreja. Não, está muito frio. Cachorros que dormem na cama da pessoa, do casal. Uma completa inversão. A pessoa investe mais com os animais do que no reino. E ricos de relacionamento, né, que tem a ver também com esses compromissos, com a influência que as pessoas recebem desses relacionamentos, certo? Familiares, de amizade. E o orgulho. Pessoas que não têm nada, mas ela tem orgulho. Como é que eu vou abandonar isso? Eu sempre pensei desse jeito. Eu sempre criei desse jeito. Isso eu aprendi do meu pai. Isso eu aprendi do meu avô. Como? Faz 40 anos que eu estou nessa caminhada. Foi isso que eu aprendi do meu pastor. Foi isso que eu aprendi na minha igreja. Como que agora alguém chega e fala que isso está errado? Então, vocês percebem como nós somos ricos? Não propriamente de dinheiro, de bens, etc. Mas nós temos as nossas riquezas. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Não é a mesma coisa que ele falou para aquele jovem? Venda tudo que você tem, distribua com os pobres e segue-me. Aqui ele fala assim: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Abre mão do que você tem. Abra mão de quem você é. Abre mão dos seus conceitos, daquilo que você acha. Tome a sua cruz e siga-me. Lucas 14, 26. Isso aqui é na linguagem de hoje. Quem quiser me acompanhar, não pode ser meu seguidor se não me amar mais do que ama seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a si próprio. Se você não amar mais o Senhor do que tudo na sua vida, inclusive você mesmo, ele está falando assim: você não pode ser meu seguidor. Né? Isso significa que a gente tem que virar as costas para o pai, para a mãe, para o marido, para... Não é nada disso. Mas aquilo que é fundamental na nossa vida, mais importante. Ou Cristo é o nosso tesouro mais importante, ou ele não é nada. Ou ele é o nosso maior tesouro, ou ele não é nada. Em 2010 eu tive com a Lenice lá em Jerusalém. Você também já teve, né, Itamir? Jerusalém. Então você chega lá na sexta-feira, todos os comércios dos muçulmanos, dos árabes lá, tudo fechado. Tudo fechado. Eles não violam a sexta-feira nem para ganhar dinheiro. E olha que nós estamos falando de árabe. Nem para ganhar dinheiro eles violam a sexta-feira. Daí quando eles estão abrindo
as suas lojas, as suas bancas, etc., são os judeus que estão fechando a deles. Porque eles guardam o sábado, eles não trabalham no sábado. Então nós estávamos lá no hotel em Jerusalém, e nós entramos no sábado lá num elevador que não era para nós, e tinha 25 andares e nós estávamos no 25º andar. O elevador parou no primeiro, parou no segundo, programado para que a pessoa não tivesse nem o trabalho de apertar o botão do elevador, porque ele está guardando o sábado. Então a pessoa estava no 24º andar, o judeu entrava naquele elevador e ali ficava. Parava no primeiro, parava no segundo, terceiro. E depois de 15 minutos, ele chegava lá no 24º, porque ele ia guardar o sábado. E os cristãos? Os árabes, os muçulmanos, eles guardam a sexta. Os judeus guardam o sábado. E nós, os cristãos? Antigamente, os cristãos guardavam o domingo. Mas por causa do legalismo, começou a se ensinar que todos os dias eram iguais. Então eu, por exemplo, que fui criado dentro da igreja, no início dos anos 60, a gente não fazia nada no domingo. Não jogava bola, não assistia televisão, não ia no cinema, fazia nada. E acho que muitos... Quem aqui que teve essa experiência? Aqui, levanta a mão. Aqui, ó, tem algumas pessoas aí. Era assim. Daí, por causa do legalismo, que aquilo era feito com... o fim era aquilo, como se a salvação dependesse daquilo. Então, com razão, começou a se ensinar, não, todos os dias são iguais. Todos os dias são iguais. A segunda, a terça, são todos os dias iguais. Mas daí o que aconteceu? O que o homem faz? Ao invés dele santificar todos os dias da semana, o que eles fizeram? Profanaram o domingo também. Ah, então, todos os dias são iguais, então, no domingo eu posso fazer qualquer coisa. Eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou viajar, eu vou passear, eu vou visitar, eu vou lavar meu carro. E se der, eu vou me encontrar com os irmãos e nós vamos adorar juntos. Se der. Esse de cima aí, Eric Henry Liddell. Ele viveu de 1902 a 1945. A vida desse jovem aí foi imortalizada no filme Carruagens de Fogo. Aqueles que não assistiram esse filme, ganhador de Oscar Melhor Filme de 1981, recomendo que vocês assistam esse maravilhoso filme. Ele foi um atleta e missionário presbiteriano escocês, radicado com sua família na China. Convocado pela Grã-Bretanha para participar das Olimpíadas de Paris em 1924, chocou o mundo quando desistiu de participar da corrida dos 100 metros, pelo fato das eliminatórias dessa corrida terem ocorrido no domingo. É isso que conta o filme Carruagens de Fogo. Em substituição, correu os 400 metros, ganhando medalha de ouro e batendo o recorde mundial da prova na época. Então, por causa da sua fé, por causa das suas convicções, ele deixou de correr uma prova em que ele seria honrado, imortalizado, festejado em todo o mundo. Ele abriu mão porque ele entendia que aquele dia era um dia dedicado ao Senhor. Eu não estou falando que nós devemos guardar o domingo como os judeus e os muçulmanos fazem com... Mas nós precisamos repensar um pouquinho a maneira como que nós estamos vivendo esse dia. Vocês se lembram que isso daqui está fora da lei, porque Deus
No 7º dia ele descansou. Ele trabalhou 6. Deus, ele trabalhou 6 dias. Ele fez o mundo em 6 dias. E no 7º dia ele descansou. Para o quê? Para observar tudo aquilo que ele havia feito. Então o domingo serve para isso. Serve para nós meditarmos em todas as bênçãos que Deus tem nos dado. Aquilo que Ele fez conosco durante a nossa semana, durante a nossa vida. E nós, junto com outros irmãos, nós adorarmos ao Senhor. Será que é muito? Então nós precisamos repensar um pouquinho dessas coisas. Ou será que a nossa riqueza nos impede disso? Percebe, irmãos? Que nós não somos quem nós pensamos que nós somos? Aquele jovem, ele tinha um conceito errado de si próprio. E nós muitas vezes, nós também temos um conceito errado a nosso respeito. Muitas vezes nós vamos examinar a nossa vida, não tem coerência nós dizermos que Deus é nosso Deus. Porque muitas vezes nós temos outros ídolos na nossa vida. Então, diante de Deus, nós somos os pobres. Nós somos os carentes. E alguém precisa vender tudo o que tem para nos dar. Salmo 40, 17. Eu sou pobre e necessitado. Porém, o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Salmo 75. Eu sou pobre e necessitado. Ó Deus, apressa-te em valer-me, pois tu és o meu amparo e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Apocalipse 3,17. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Diante de Deus, nós somos os pobres. E nós precisamos de que alguém venda tudo o que tem para nos dar. Nós precisamos ser supridos. E Cristo é quem se desfaz de todos os seus bens para nos dar. Ele se fez homem para que fôssemos seus irmãos. Ele se fez pobre para que fôssemos ricos. Ele se humilhou para que fôssemos exaltados. Ele foi ferido para que fôssemos sarados. Ele foi desamparado pelo Pai para que nós fôssemos aceitos. Ele foi moído para que nós fôssemos regenerados. Ele se fez maldito para nos fazer benditos. Ele bebeu o cálice da ira de Deus para que fôssemos perdoados. Ele morreu para que tivéssemos vida. É Ele que abriu mão da sua glória, que abriu mão da companhia do Pai, que abriu mão dos seus tesouros para se oferecer a nosso favor. Então essa passagem, ela nos mostra isso, ela nos ensina isso, que nós somos pobres, necessitados de uma ação de Deus na nossa vida, de que Cristo supra as nossas necessidades. E em Cristo, nós vamos segui-los e imitar as suas ações, baseado naquilo que Ele fez e não na nossa capacidade. Vamos orar.
Pai, tenha misericórdia de nós, Senhor. Muitas vezes nós temos tanto orgulho das nossas coisas, de quem nós somos, daquilo que nós fazemos. E muitas vezes nós achamos que nós somos merecedores do seu favor, de que nós somos bons, de que nós temos crédito, de que nós somos honrados. Mas, Senhor, quão distantes nós estamos daquela bondade que o Senhor exige de nós. Nós vivemos a maior parte do tempo em função das nossas coisas, dos nossos interesses, Senhor. Colocamos outros deuses diante de Ti, Senhor. Por isso, Senhor, nós pedimos que, através dos méritos de Cristo, o Senhor possa nos libertar, o Senhor possa nos levar a cada dia para perto de Ti, e que a cada dia que passa, nós possamos abrir mão dos nossos bens, das nossas riquezas, e possamos ficar mais parecidos com Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos